Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 46 do vestibular da Faculdade de Medicina do ABC de 2021. Então, bora lá. A questão ela começa assim. A figura ilustra a produção de estruturas de dispersão de integrantes do grupo vegetal das pteridófitas. Então, aqui é importante estruturas de dispersão e pteridófitas. E ele pede, a produção de tais estruturas ocorre, na letra A, imediatamente após o processo de fecundação. Bem, o que está errado aqui é o imediatamente, porque logo após o processo de fecundação, que é a junção dos gametas, o que se forma é o zigoto. E aí o zigoto dará origem aos esporófitos e os esporófitos darão origem aos esporos. Na letra B, para a formação de gametas masculinos flagelados, os anterozoides. Os gametas masculinos eles realmente são flagelados e realmente são chamados de anterozoides. Porém, não são essas estruturas que darão origem aos gametas. Na verdade, essas estruturas elas darão origem ao que a gente chama de gametófito. Só que o gametófito dará origem tanto à estrutura, no caso, tanto à estrutura da formação dos gametas masculinos, quanto dos gametas femininos, que são as osferas. Na letra C, o interior dos estróbilos masculinos e femininos. Bem, os estróbilos, a gente está falando de gimnospermas, que são estruturas que vão propiciar essa dispersão das sementes pelas gimnospermas, e não tem a ver com as pteridófitas. A letra D, em função da divisão celular meiótica. Então, realmente, as estruturas de dispersão, conhecidas como esporos, elas provêm de divisão meiótica, ou seja, elas vêm de uma divisão reducional gerada pelo esporófito. E a gente vai mais a fundo daqui a pouquinho, calma um pouquinho. E na letra E está errado porque a formação de grãos de pólen, na verdade, só acontece a partir das gimnospermas. Então, só tem grão de pólen na gimnosperma e na angiosperma. Tranquilo? Agora, então, a gente chegou na alternativa D. Porém, a gente sempre tem a mais, então a gente vai revisar um pouquinho do ciclo das pteridófitas. E para não ficar desenhando e ficar uma coisa mais bonitinha para vocês, eu peguei um desenho já feito para ficar mais fácil de elucidar e lembrar para vocês de cada uma das fases que a gente precisa saber para o vestibular. Então, no caso que a gente tem ali, são esses esporos aqui nos soros. Então, você tem os soros que estão aqui e você tem os esporos aqui dentro. No caso, o esporófito da samambaia são essa parte verde que a gente consegue ver, que ela é uma estrutura 2N. Essa estrutura 2N, por uma divisão reducional, ela produz os esporos. E os esporos, eles têm uma ploidia haploide, por isso que a gente fala que é a geração haploide. Você tem os esporos. E esses esporos, eles darão origem ao que a gente chama de gametófito. E o gametófito é que é a geração haploide. Esse gametófito ele tem a capacidade de gerar os gametas, tanto masculino quanto feminino. No caso do feminino, o anterídeo vai dar origem aos anterozoides, que são gametas que a gente tem o costume de reconhecer dessa forma. Eles têm uma dupla caudinha. E eles vão nadar, até por quimiotactismo, até a oosfera, que é produzida pelo arquegônio, que também está presente nesse gametófito. Daí, quando ele fertilizar, ele vai gerar imediatamente depois o zigoto. E esse zigoto dará origem ao que a gente chama de esporófito, que é o que a gente vê por aí nas samambaias. E esse zigoto, vale lembrar que é 2N. Por que é 2N, Vinícius? Pelo simples fato de que você tem uma célula N, que é o anterídeo, que é o anterozoide, se juntando com outra célula N, que é a oosfera.
E aí eles se juntando vão dar origem ao zigoto, que é 2N. Então a junção deles gera a geração, é o início da geração de haploide, que é predominantemente pelos esporófitos. No caso das pteridófitas, vale ressaltar que a geração predominante é o esporófito, certo? Então, agora sim, essa foi a questão de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. E lembre-se, se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários para a gente trocar uma ideia e discutir mais sobre a sua dúvida, que também pode ser a dúvida de outras pessoas. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Eu acho um beijo e um queijo. Tchau!